Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui para falar com vocês hoje sobre consumidor. Nossa, que coisa legal. Muito importante, né? Como será a experiência do nosso consumidor de agora em diante? Então, aqui começando a nossa live da noite, 20 horas. O pessoal chegando aqui. Tiago já entrando aqui, ó, primeirão. Aí, Tiago, ótimo. É isso aí. E aí, boa noite, pessoal. Muito legal aqui a gente batendo esse papo mais uma vez. E hoje à noite a gente vai ter uma conversa muito séria, muito importante. E aí, Thiago? Boa noite. Olá, boa noite, Marcelo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem você? Muito bem, obrigado. Prazer falar Maravilha. contigo nessa noite espetacular. Bastante gente já entrando. Vamos Prazer é lá. meu. Prazer é meu, cara. Bom, sempre uma noite boa para a gente bater um papo, né? A gente dividir algumas Uhum. coisas muito legais para o pessoal poder se inspirar, encontrar soluções nesse momento não é tão fechado, porque na verdade é fechado não tão negativo, mas é fechado no sentido da gente estar em casa, né? E a gente tem cada vez mais procurando soluções, etc. Então, assim, é um bate-papo que abre a cabeça, os horizontes, e eu tenho recebido muito feedback de muitas pessoas que têm participado dessa conversa, com alguns convidados especiais, assim como você. E para mim é um prazer poder bater esse papo, conversar contigo, justamente para a gente poder trazer essa energia, né? A gente é feito de energia, eu acredito muito nisso, e eu sei que com certeza, se a gente está com uma energia positiva, a gente vai ajudar muita gente, né? E essa é a Eu ideia. concordo. É legal. Puxa, agradeço também. É uma nova modalidade da gente conversar com as pessoas e eu concordo contigo. A gente vive hoje um tempo de incerteza, mas as pessoas não perderam a esperança. Então, o fato da gente falar, de projetar futuro, de entender um pouco como as coisas estão acontecendo num cenário mais contextualizado, sem midiático, né? Sem uma visão mais extraordinária, mas olhando um pouco como a nossa vida está acontecendo, como executivo, como pai de família, como estudante, como pesquisador. E as pessoas também não querem o máximo. As pessoas querem entender exatamente o que a gente pensa. Então é um prazer trocar essa ideia com vocês. Marcelo, admiro o Obrigado. trabalho, a sua história, especialmente no mundo do Obrigado. entretenimento. Respeito demais e os amigos que estão se logando, conectando também. Vai ser um prazer partilhar esses próximos minutos com vocês. Vamos embora. Obrigado, amigo. Obrigado. Para mim é um prazer conversar contigo, Thiago. Conheci o Thiago já há um bom tempo, né, amigo? E tenho Exato. acompanhado um pouco sua trajetória, teu estudo. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, né, que a gente vive, né? Essa coisa de ser um eterno estudante, né? Um eterno aprendiz. A gente vive estudando, vive se conectando e a gente está no meio agora de um momento tão importante, né? Que é essa quarentena, né? Que está nos ajudando a refletir, avaliar a situação de vida, de negócios. E eu acredito que todo esse movimento que a gente está tendo agora, ele foi fruto de um baque gigantesco. A gente nunca, na nossa história, podia esperar, né, tudo isso que está acontecendo conosco. E as incertezas, elas ainda são grandes na verdade, o que a gente espera cada vez mais é que apareçam algumas certezas, né? Alguma luz no fundo do túnel, essa coisa toda. No mercado de entretenimento, especificamente eventos, que foi o primeiro mercado que parou, por incrível que pareça, é um mercado que está se reinventando. A toda hora a gente vê Sim. coisas novas acontecendo, né? A gente vê as lives acontecendo sem parar, a gente vê agora Uhum. algumas estão começando a fazer aquele esquema de cine drive-in, só que na verdade com shows, os carros vão lá e estacionam. As pessoas estão procurando soluções, né? Mesmo considerando a questão dos protocolos de segurança, a necessidade de isolamento social, mas como a gente poder voltar ao entretenimento, né? Mas ao mesmo tempo, com todo esse monte de problemas que estão acontecendo, a gente está aprendendo, né? Então a gente está estudando cada vez mais o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre a Disney de Xangai, que está preparando a reabertura, né? A Disney Uhum. praticamente está parado no planeta e Sim. em Xangai está preparando a reabertura e eles estão falando de protocolos de segurança, onde um parque, por exemplo, que comporta 80 mil pessoas simultâneas, deva ter uma abertura no limite de 30% desse parque, Uau. 24 mil Uhum. pessoas. E aí o presidente da Disney falou o seguinte, ele falou assim, eu acho que o número é um número bom, não é o melhor número, né? Logicamente, porque é uma questão de Uhum. viabilidade econômica, mas ele acredita que nem nesse número, abrindo o parque, eles vão chegar. Porque existe a questão do consumidor.
Ou seja, o Exato. consumidor é que manda tudo isso. E aí, para mim, a ideia de conversar contigo é um grande prazer, porque Uhum. você entende muito sobre essa questão, é um estudioso de consumidor, de customer experience, e por isso essa conversa contigo aí, Thiago. Então, pessoal, que está chegando agora aqui, eu vou conversar com o Thiago Quintino. Thiago Quintino é um mestre, um cara que muito estudioso de Stanford, de Harvard, é diretor da Fast Shop, e para mim é uma grande satisfação poder conversar com uma pessoa que entende tanto de consumidor, entende tanto de experiência com o consumidor, e é exatamente o que a gente está precisando entender agora, né? O que vai acontecer com esse consumidor Exato. nesse momento que a gente está vivendo e o que vai acontecer depois que essa quarentena terminar. Então, a primeira coisa que eu queria falar contigo, amigo, era Vamos lá. sobre essa questão de estudo, né? Afinal de contas, você é um cara que viajou, estudou fora, super importante se preparar e aí voltou para o Brasil, né? Ou seja, você estudou nas melhores universidades americanas, Stanford, Harvard, né? Sonhos de consumo para muitas pessoas que gostam de estudar. E aí você voltou aqui para o Brasil e aplicou todo esse tipo de conhecimento nesse negócio. Conta um pouco desse tipo de pensamento que você teve de fazer esse estudo fora e o que isso influenciou na tua vida, na tua carreira e nos teus negócios. Bom, Marcelo, esse é um ponto super importante, né? Porque primeiro que as pessoas têm uma curiosidade quando a gente fala de Harvard e Stanford, mas antes das marcas, né, dos grandes nomes, eu descobri coisas muito simples nessas duas grandes universidades que me ajudam hoje como ser humano, né? Como pessoa, como profissional, como executivo, como empreendedor, como pai, como família. Diferentemente do ensino brasileiro, toda a nossa vida, né? Estudei a minha vida toda no Brasil, mas tive essas duas oportunidades fora. Acho que coisas muito relevantes que eu trago para mim hoje e que acredito que posso compartilhar com todos como algo muito inspirador. O primeiro que Harvard ele tem um conceito social muito grande. Eu fiquei muito mais humano quando eu voltei de Harvard. Eu achei que eu ia voltar muito mais dinheirista, extremamente estratégico, pontual, calculista, e eu descobri algo muito maior, né? Que Harvard existe para transformar, de fato, as ciências econômicas no mundo. E sempre, em todos os pontos, essa ciência é transformada a partir do conhecimento técnico do consumidor. Não há empresa sem cliente, não há consumo sem cliente, não há economia sem ter alguém para comprar. Mas o que eu mais aprendi nessas universidades, especialmente Harvard, que focou um pouco mais em estratégia, foi o eu, né? Quem sou eu e o que eu posso devolver para o meu país como estudo. Todos nós, no processo de admissão na Universidade de Harvard, temos que assinar um compromisso pessoal que nós devolveremos ao país da nossa origem tudo que o país já nos deu. Então, ganhei Legal. algumas coisas no meu país, é claro, prestígio, notabilidade, presença física em grandes mercados, indústria, varejo, onde eu já trabalhei, mas mais do que isso, de ajudar trabalhadores, pares, amigos, colegas de trabalho, de profissão, a entenderem um pouquinho sobre isso. Né, um pouco mais focado em Harvard. E quando você vai para Stanford, na outra costa dos Estados Unidos, na costa oeste, onde ela tem, de fato, o trejeito de uma universidade mais inovadora, eu achei que eu ia aprender muito sobre Google, sobre Facebook, sobre Apple e por aí vai, e não. Eu entendi que, de fato, a inovação ela serve para facilitar a vida humana. Então, esse contexto mais reptiliano, como diz Clotaire Rapaille, que é um grande filósofo francês, onde nessas relações de consumo mais graves, né, mais de pandemia, de guerras, o que mais nos aflora é a nossa parte reptiliana, dos instintos mais primitivos, da sobrevivência. E eu aprendi isso antes dessa pandemia. É claro que aprendemos muito, estudamos muito, uma média de estudo em Harvard era de 12 horas. Eu estudava algo em torno de 12 horas por dia. 12 Eu horas ia por dormir e dia. acordava com dor de cabeça. Exato. Era too much. Cases sem parar de grandes empresas e no final você tinha que fazer o seu case e apresentar para o presidente da empresa. Então era algo muito legal. E o presidente da empresa ia até Harvard. Então a gente conheceu o presidente da Disney, conhecemos o presidente da Hyundai, grandes empresas que você faz o case e depois eles apresentam. Então foi um momento muito bacana, mas que os atributos humanos eles são cada vez mais aflorados nas universidades americanas. Aqui no Brasil ainda a gente cursa matérias. Aprendemos matérias. Nos Estados Unidos, então, um step back, um passo atrás, onde eu preciso fazer um carro autônomo, não para que eu ganhe mais dinheiro, mas que a gente evite acidentes, que as pessoas não podem morrer de acidente de carro. Nós temos que fazer estratégia em Harvard para que tenha as empresas que possam suprir as necessidades dos outros, como criação do streaming, para quem tem dificuldade de locomoção. Então, você acredita, Marcelo, que o bem social ele está atrás, né? Ele está na frente, das iniciativas de negócio.
E eu vou te dizer que eu voltei mais humano. Eu achei que eu ia voltar muito mais capitalista, dinheirista, e pelo contrário, eu voltei muito mais humano. E como consequência, né, tive um êxito brilhante na minha carreira, que eu respeito e tenho uma grande paixão pelo que eu faço. E também criei uma empresa na Universidade de Harvard para cuidar também das relações de consumo com os consumidores, com meus pares, colegas de trabalho, para que as pessoas possam se formar, se capacitar. Então eu voltei com uma missão, um propósito. E eu acredito hoje, vou passar a bola para você, que também acho que você concorda, que nesse momento de pandemia, que a gente vive um cenário sem precedentes, as relações mudaram. A gente fala de woman to woman. Então a gente fala de homem para homem, de seres para seres. Esquece o B2C, esquece o B2B. As questões reptilianas vão vir cada vez mais à tona. E a gente pode acreditar nisso aí. Não, eu concordo 100%. Eu sinto que isso foi uma das coisas que a quarentena trouxe muito forte, né? A gente se sentiu muito mais humano. A gente não tinha muito dessa relação, né? A gente estava no automático, né? E aí aquela relação de que a tecnologia está na nossa mão, a gente trabalha com inteligência artificial, tem uma série de equipamentos na nossa mão. A gente nunca imaginou que um negócio desse podia acontecer. Quando alguém falava um negócio desse, eu isso aí é folclore, né? Porque a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à tecnologia. Imagina que um negócio desse vai fazer o planeta parar. E eu acredito muito nessa conexão humana e a gente está percebendo isso porque, inclusive, numa pesquisa recente, as pessoas foram perguntadas vai ser a primeira coisa que você gostaria de fazer quando a quarentena terminar. As pessoas falaram assim, eu vou para casa da minha família, eu vou encontrar os meus amigos, eu vou sentar para jantar com eles. Ninguém falou de comprar alguma coisa, de alguma questão, eu vou para o shopping. Ninguém falou nada em relação a isso. As pessoas, 67% das pessoas deram valor ao humano. A gente é um ser social, né? Afinal de contas, a gente estava numa situação que no automático a gente se sentia imortal. E agora a gente sentiu que a gente realmente tem um impacto muito grande na imortalidade. A gente vê isso, é só ligar a televisão. Mas eu sempre digo, amigo, que aqui do nosso lado, com toda essa coisa toda, o que é muito importante para nós, né? É entender o processo e olhar para frente no sentido de forma otimista, como tudo isso pode nos ajudar. Eu acredito muito que a gente acabou simplificando a vida. E acredito muito que nos eventos e no entretenimento, que é uma das coisas que eu trabalho muito minha vida toda, a gente vai começar a ressignificar as coisas. Eu acho dificilmente a gente vai conseguir desenvolver projetos agora, no segundo semestre, sem propósito. Todos eles, como você acabou de falar, eles vão ter que ter um propósito para as pessoas. E além de tudo isso, eu acredito que as pessoas vão precisar de uma conexão muito superior do que elas tinham antes. Ou seja, a experiência que a gente vai ter que entregar no entretenimento, ela tem que ser maior para me tirar de casa. Porque, afinal de contas, em casa eu me sinto mais seguro, eu estou com a família, eu vou criar uma cultura e um costume muito relacionado a isso. Então, se eu subir o patamar, eu vou levar essa pessoa para lá. Caso contrário, essa pessoa vai entrar digitalmente, como é os streamings que a gente está vendo hoje. Por isso, os eventos híbridos podem fazer bastante sentido aí no segundo semestre. E aí? Essa é a questão. Exato. Se o mundo todo parou, né? Você acha que a inovação consegue ajudar a gente? É uma ótima pergunta. Eu acredito que sim, deve. Sabe por quê? Porque nós temos os nossos escapismos na vida. E o entretenimento, ele é um escapismo. É só ver as campanhas publicitárias. Desde as Olimpíadas de 96, em Atlanta, as grandes marcas decidiram apostar muito mais em eventos de entretenimento do que propriamente fazer propagandas ou fazer um comercial na TV. Porque o entretenimento, Marcelo, ele mexe com o coração. Então, você patrocinar uma final de Olimpíada, seja qual esporte for, ele mexe muito com a emoção do indivíduo, porque aquilo é o escapismo, né? Aquilo sai da rotina, não a propaganda no intervalo do Jornal Nacional, que você já está contaminado por um dia de trabalho, um cansaço. Então é impossível a gente desprender disso. E o que eu vejo é essa grande conexão, porque o analógico dropou, né? Um drop é uma queda absurda. Então nós temos que entender o que você falou. Sem propósito, no way. Conversei ontem com uma das diretoras da Unicef, lá em Brasília, e ela me falou, Thiago, é recorde de doação. As pessoas estão muito mais compadecidas. Muito mais compadecidas. Isso se chama propósito. Propósito. As pessoas nunca gostaram de fazer doação? Claro que gostaram, mas agora existe um estímulo maior. Porque as nossas crianças estão seguras num lar, mas tem 1 milhão de crianças que não estão. Então o meu senso de vontade de ajudar essas crianças hoje está muito maior. E eu estou dando exemplo a mim, mas todos os nossos queridos amigos aí que estão acompanhando essa live.
E o que a tecnologia pode ajudar, Marcelo, na minha opinião, tá? Primeiro, que hoje já você pega, por exemplo, um americano, ele já despende hoje aproximadamente 6,3 horas por dia na internet. 6 Olha horas por só. dia na internet. Do Americano. tempo do cara, do tempo do cara acordado, né? Não do tempo dormindo, então de um dia útil, 6 horas é muita coisa. Que ele navega entre mídias sociais, streaming. Tanto que nessa nova economia, é uma grande dificuldade até do Banco Mundial de poder tangibilizar isso. Como que você mensura o PIB das mídias sociais? Eles não estão dentro da composição, porque o PIB é em cima de produção. É uma nova economia, já há muito dinheiro nisso. Nós não podemos mais nos prender dessa tecnologia, por isso que a gente vê que cada vez mais lives, Zooms ou whatever estão crescendo, as ações do Zoom estão disparando em todo mundo, isso é um ponto relevante. Mas nós somos seres humanos e precisamos de abraço, de carinho, especialmente nós latinos. A gente adora um papo, adora um café, adora uma cerveja, não é verdade? Então, esse mix, por isso que o EAD hoje é algo espetacular. A gente está apostando muito como WCS no EAD. Não é porque a gente acha que isso é uma tendência, não, porque nós acreditamos que é uma necessidade de formação dessas pessoas. Então, o mundo do entretenimento, a vantagem é assim, vai passar. A gente sabe disso. Nós já tivemos grandes pandemias, muito maiores do que essas, como a peste negra, como a cólera, como a H1N1, que não foi tão forte assim, mas todas passaram, todas passaram. Essa também vai passar. Só que esse é o momento de fazer uma reflexão maior sobre a nossa jornada. A nossa jornada. Então, respondendo a sua pergunta, o analógico morreu. Morreu. Mas o humano para humano, jamais. Então, assim, acredito que muito brevemente, né, a gente vai voltar a se encontrar nos grandes eventos, fóruns, ciclos de conhecimento, mas talvez a gente vai ter um celular no bolso para gravar um podcast, para talvez assistir mais tarde a aula, para que a gente possa fazer um match do que eu peguei pessoalmente, do que eu vi de forma digital. O analógico morreu. A gente sabia que isso estava sendo acelerado, mas o coronavírus destruiu o analógico. E a tecnologia, ela vai ser complementar. Nos eventos, a gente tinha um fonezinho de tradução, né? Hoje em dia, vai ser 100% digital, gravado, e você vai poder acompanhar toda a sua participação de forma remota. Sair de casa, a gente vai. Só vai uma mudança de rota por enquanto. É isso que eu acredito. Você tem toda a razão. Eu sinto bastante isso já. A gente está vivendo isso. E essa questão da aceleração, a gente fala assim muito dessa palavra, né? Ah, não, acelerou. E às vezes as pessoas não conseguem nem perceber isso. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Quando o pessoal faz, que eu brinco assim no final de semana, eu entro nos Instagrams lá, o pessoal está fazendo a live da live. Da onde que começou a aparecer o negócio da live da live? O cara tá filmando ele ali assistindo um show que tá na televisão. Você imagina se alguém antes fazia isso quando tinha uma transmissão ao vivo de um show, seja do Rock in Rio, seja do que for. As pessoas estão digitalizando absolutamente tudo e elas não estão percebendo, porque é muito rápido. O processo está sendo muito rápido, né? E eu percebo que, assim, cada vez mais é uma relação de conexão direta com o comportamento das pessoas. A gente estuda muito isso, né? Você deve estudar com certeza muito isso, até por causa do teu negócio, que são as gerações. Geração X, geração Y, os millennials, os baby boomers, etc. A gente olhava isso para comportamento de consumo. A gente falava, esse cara com essa idade vai consumir determinado produto, ele gosta mais de experiência, o outro é criador do mundo, o outro é o cara que gosta de mais de tecnologia. Então, opa, Quintino saiu. Deu algum bug aqui na internet dele aqui. A gente vê se ele volta aqui, eu chamo ele de volta. Então, eu estava falando muito sobre essa questão da tecnologia embarcada e da velocidade que a gente está tendo, né, gente? Então, é muito, muito importante a gente se conectar hoje, cada vez mais, com todo esse propósito, né, de negócios. Tiago aqui. Ok. Envia uma solicitação, visualizar ao vivo com o Tiago. Travou, é? Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Voltou. Voltamos. Foi a tua internet ou tem foi a minha, será? Eu não sei, eu vi que o seu rosto ficou congelado e aí depois eu perdi seu áudio, mas aí depois eu saí, então, sei lá, let's see. Não, beleza. Legal, mas eu te ouvi até o fim, eu vi tudo que você falou. Exato. Então, essa questão das gerações aí. E a gente percebe que agora vai ter que ter um estudo novo, né? Porque
com tudo isso, o que será que aconteceu com as próprias gerações? Será que é uma geração nova que vai surgir? Ou é uma mudança de comportamento em todas essas gerações? Ou seja, uma jornada nova que vai acontecer em todas essas gerações? O consumidor, aquilo que você sempre me falou, né? O consumidor é por onde começa a inovação. Então, você começa tudo por ele. Então, nunca foi tão importante agora você estudar qual vai ser o comportamento dele. Você tem ideia do que pode acontecer agora daqui para frente com esse consumidor? Uau, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente ainda... Eu participo de fóruns mundiais sobre consumer behavior, sobre o comportamento em si das pessoas, e o que a gente sabe até o momento, Marcelo, é assim, é o nosso comportamento na pandemia. É um comportamento mais reptiliano, um comportamento de necessidades básicas à flor da pele, né? A gente tem duas grandes opções de consumo, que é as farmácias e o supermercado. Tanto que eu vi uma mensagenzinha aqui do meu amigo Marcel, que colocou sobre a regulamentação da telemedicina. E você pega os 10 produtos mais de vendas quentes, né, de hot list, do que mais está vendendo, o mais interessante é que desses 10, pelo menos 5 fala de telemedicina, fala de plano de saúde, fala de aplicativos que cuidam da sua saúde cada vez mais, nutrição, né, e os streams, claro, né, Spotify, Netflix, Amazon Prime e o EAD. O EAD é o primeiro de todos. Então, as pessoas não estão deixando de estudar. Saiu no Estadão. Primeiro produto mais quente pós-pandemia, ensino à distância, porque as pessoas sabem que precisam se preparar, porque senão serão cortadas do mercado. Só que não pode ir para a escola, não pode ir para a universidade, o cara tem que aprender de outra forma. Então, como vamos fazer esse turn? Então, a primeira coisa que é interessante é a sua empresa, o mercado de vinhos também, Diego. O Diego está falando do mercado de vinhos, eu adoro vinhos, e o mercado de vinhos ele entra no mercado de escapismo, que é a hora do relax, mas é da experimentação, né? De fechar o olho e falar, uau. Isso é um ponto importante. Mas o EAD, ele traz um ponto importante, porque o brasileiro não tem cultura de ensino à distância, né, Marcelo? Você trabalha com audiovisual, você sabe disso. As pessoas não prestam atenção, porque gostam da aula física. Você é professor, poxa, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então, esse é um ponto relevante, que é o EAD, mas tem um ponto nas empresas que eu quero chamar a atenção dos amigos. Estava estudando agora num artigo alumni que a gente tem junto com os alunos de Harvard, sobre essa mudança do comportamento das empresas. Muito fala dos consumidores, sabe, Marcelo? Mas a gente fala muito pouco das empresas. As empresas podem não estar preparadas para qualquer consumidor. Vou te dar um exemplo. TAG Heuer. TAG é uma grande marca europeia de relógios, de luxo. E o novo conselho da TAG foi definido. Os conselheiros. E tem uma média de 17 anos de idade. Você sabia disso? Não. Os conselheiros da TAG Heuer hoje têm uma média de 17 anos de idade, talvez a idade da sua filha. Caramba! E como faz? 17 anos, porque é um Se ele outro falasse da consumidor. SWOT, eu acreditava, mas da TAG eu nunca imaginaria. Pois bem, então é claro que os executivos seguem a vida, mas os conselheiros são jovens porque é uma nova economia. Né? As pessoas estão buscando novas formas. A gente vê uma ascensão muito grande das mídias sociais, e eles não querem vender para crianças e para adolescentes. Eles querem entender o comportamento jovem. Se você pegar as vendas do Apple Watch, esse aqui que eu estou usando agora, ele já superou a venda de todos os relógios suíços juntos. Eu estou falando de relógios como Bulova, como TAG, como Rolex, porque tem muita tecnologia embarcada. E não necessariamente o jovem de 17 anos usa esse relógio, mas o pensamento da tecnologia é fundamental. Então esse é um ponto super relevante em momentos de pandemia, que é a mudança organizacional. Eu vi que uma grande amiga que trabalha comigo também falou sobre o EAD agora. O grande ponto é o seguinte, as empresas, Marcelo, elas precisam entender que o desenvolvimento nas pessoas é fundamental. Sabe por quê? Esse é um ponto super relevante, também eu aprendi isso na universidade. Se você não tem funcionários preparados, o que acontece com esse cara? Você vai ter uma empresa de medíocres. Né? Você tem uma empresa de medíocres, me entendam positivamente o medíocre, de pessoas médias. Né? E quando você tem uma empresa de pessoas médias, você vai para o recrutamento externo, para buscar gente de fora para te ajudar. E se você busca de fora, desmotiva os que estão lá dentro. E o cara de fora que chega para a empresa vai rapidamente perceber que é uma empresa que não dá oportunidades, e aí você vira um colapso em termos de desenvolvimento organizacional. Então, a dica que eu dou nesse mercado positivo, e é que a gente não vê isso em lives, porque falta estudo, eu acho bacana essa sua iniciativa aqui de trazer a ciência para o jogo, porque as pessoas não querem mais saber o que a gente acha. Né? Eu que, de fato, tem muita gente preparada ouvindo. Empresas, cuidem dos seus talentos. Empresas, treinem seus funcionários.
A Adi tá aí, que eu a vi. Excelente trabalho que ela vem fazendo na organização que a gente trabalha. Espetacular. A gente tem que trabalhar com as pessoas, desenvolver as pessoas, porque senão, cara, o consumidor vai ser um outro, e aí não adianta estudar o cara. Nós não conseguiremos entregar o que ele precisa. Poucas vezes eu vi uma reflexão dessa, Marcelo. Isso foi uma tese de um PhD que estudou em Genebra, que foi meu professor em Harvard, e o cara falava muito sobre isso, né? E agora a gente teve uma aula Alumni com ele, Alumni para os ex-alunos, é algo muito diferente do que a gente vê, mas com um simples propósito. Esse novo consumidor, a gente já vê lá, né? Vai querer mais autoatendimento, é um cara que vai querer trabalhar muito com EAD, precisa de equipamentos para home office na sua casa, vai usar muito a telemedicina como suporte, os mecanismos streams. E a sua empresa? Está preparada para fazer EAD? A sua empresa está preparada para colocar tudo dentro de um app? A sua empresa está preparada para fornecer instrumentos de home office? Cara, eu descobri que a minha cadeira de jantar não serve para nada, só para jantar durante 20 minutos. Porque hoje, sentado para trabalhar o dia inteiro, eu tenho dor na coluna. Onde vende essa cadeira? Né? São coisas muito importantes dessa nova economia. E o fato é o seguinte, Marcelo. O que a gente prevê no futuro? Um consumidor com propósito. Se a tua marca não vender propósito, amor, carinho, você vai estar fora. Se você só vender produto, você vai poder ser substituído. Então, essa é uma dificuldade muito grande das empresas. Vai sobreviver, sinceramente, quem se adaptar muito rápido. E olha, não esperem a crise passar. Eu falo muito isso para amigos, alunos. Não espere a crise passar. Nós temos um momento único, Marcelo, na nossa vida, de estar em casa e poder projetar a nossa vida, projetar a estratégia da nossa empresa. Nós temos tempo. E até tem um ditado aí que saiu na pandemia, que o autor é desconhecido na minha cabeça, assim, se você não organizou nada em 50 dias em casa, meu amigo, você é um desorganizado. Para de falar de falta de tempo. Esse é um ponto super interessante. Esse é um ponto interessante. A gente precisa olhar para isso. Você sabe que você falou agora numa questão muito importante, que é essa questão de quem que não tem propósito e como que vai ser esse mercado de escolhas. A gente está vendo o crescimento dos streamings, né? Na indústria de entretenimento. Então a gente está vendo aqui no Brasil Netflix, Amazon entrando, o Apple Plus lançando, Disney Plus, etc. E vários outros streamings se preparando para entrar no mercado brasileiro. E a gente está vendo também, a gente tem também as TVs por assinatura, que já estavam aí. Eu estava lendo um artigo aí que houve uma queda gigantesca das assinaturas de TV por assinatura aqui, em prol das pessoas passarem a escolher conteúdos que têm custo mais baixo, que tem a opção de você assistir na hora que você quer, tal como as TVs por assinatura também encontraram uma solução para isso. Então, eu acredito que existe uma velocidade muito grande dos processos entrando na nossa casa e a gente tendo que tomar algumas escolhas. Agora, nesse momento, a gente está no processo de modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência significa reduz custo, né? Para você conseguir esticar o seu dinheiro. O caixa que você tem aí é um só, senta no caixa, estica ele para você poder sobreviver até o tempo da coisa toda retomar e você está preparado para ela. Usar o seu tempo para você se preparar para a volta e poder trazer de volta os recursos necessários para o teu crescimento e tudo mais. Mas essa questão da escolha, ela passou a ser um ponto bastante importante, né? Então a gente vê marcas entrando cada vez mais nos mesmos nichos. Como você falou, você deu o exemplo do relógio. Então a Apple foi lá, criou o Apple Watch e comeu o mercado de um monte de gente de relógio. Está entrando os streaming, está comendo as TVs por assinatura, que já estavam comendo as televisões abertas. Então a gente está entrando num processo de tomar algumas decisões, né? E elas estão sendo muito rápidas. Porque agora também, assim, não faz sentido eu ter 3, 4 tipos de canais de comunicação em casa. Para mim é só custo. Qual que vai fazer o mais sentido para mim? O A. Eu vou escolher o A e com ele eu vou viver. Então, esses negócios digitais estão ensinando a gente também a acelerar e tomar decisões e não ficar gastando nosso dinheiro à toa. Você acredita que no varejo isso também vai acontecer fortemente? O que está acontecendo nos bastidores do varejo hoje? Essa é uma boa pergunta e eu acho assim, a grande reflexão que a gente precisa fazer num momento como esse é observar as tendências de mercado. O varejo brasileiro, ele sofre se ele não estiver preparado. A gente vê um delivery crescendo cada vez mais, do supermercado, da farmácia. O que é varejo, né? O varejo está na nossa vida, né? É muito. Hoje os streamings já vendem varejo.
O que acontece também é que a gente percebe, olhando amigos, conversando com executivos de diversas empresas, que às vezes são nesses momentos mais críticos que as nossas marcas se reinventam. Então a gente tem grandes exemplos, né? Grandes marcas nasceram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe muito bem que é nesse momento também que a gente tem grandes players, novos jogadores. E nos bastidores do varejo, o que mais se fala é sobre a necessidade do consumidor. Porque, vou te dar um exemplo, tá? Você pega a Itália, que durante muito tempo foi o epicentro do coronavírus, é muito dinâmico essa doença, né? Hoje não é mais, talvez seja até o Brasil, enfim. Mas teve um momento que a gente via as notícias da Itália e ficava nós estarrecidos, né? E o produto que mais vendia na Itália, depois de alimentação e remédio, era notebooks. Para as pessoas poderem trabalhar de casa. Estavam infelizes, porque falavam, puxa, eu preciso vender trava, cada vez mais notebooks. Né? Cada vez mais notebooks. Agora, e o seu produto, né? Você vende o quê? O que você vende? Pô, eu vendo um produto que não hoje faz sentido para o meu consumidor. Então, eu vendo educação à distância, pô, você está bem. Eu vendo entretenimento online, pô, você está bem. Agora, eu vendo turismo. Puxa vida, complica, né? Então a gente vê as agências de turismo com sérias dificuldades de sobrevivência e again, né? Eu acho que o apocalipse vai passar. Não teve uma pandemia que nunca passou e agora é fôlego para fluxo de caixa, né? Então essas empresas precisam se organizar porque vai acabar. Hoje eu vi uma matéria sobre os procedimentos da United Airlines. Olha que interessante, pela primeira vez na história a classe econômica vai embarcar na frente da executiva, porque agora não se fala mais de classe, se fala de aglomeração. Então, os últimos, né, precisam entrar primeiro no avião, para que não tenha conflito, porque a gente vê lá, quando a gente entra no avião, eu ando muito de classe econômica. Então, quando a gente entra dentro do avião, pô, a galera da First Class já está sentadinha tomando champanhe. Então, agora a gente não pode mais contaminar essa turma, e é natural, você não pode passar por esse cara. Então entra primeiro a turma lá atrás, depois a turma do meio e a turma da frente. Simples assim. Esquece a tua visão social, meu brother. Esquece os teus pontos, categoria de milhagem. Agora é humano para humano. Não é mais B2B nem B2C. Não é Diamond, não é American Airlines Gold. Esquece. É uma relação muito maior. Isso é varejo. E é muito difícil para as empresas de varejo fazerem isso, Marcelo, porque você tem uma série de atributos vinculados, por exemplo, a questão socioeconômica. Né? A gente gosta de ser bem tratado como um Gold, como um Platinum, como whatever. Isso são matérias de CRM, marketing e comunicação, desde Philip Kotler. Não é fácil você falar para um cara Joãozinho que tem 30 first class. Isso, né? Pois é. Eles falam, amigão, é o seguinte, você vai ser o último a embarcar, mesmo tendo 10 mil vezes mais do que o cara que está entrando. E como comunicar isso de forma simpática, friendly, como diz a gente lá nos Estados Unidos? Você tem que ser friendly para você não agredir as pessoas. Então, os bastidores do varejo, Marcelo, hoje você pode acreditar que tem uma preocupação com o ego das pessoas gigantesco. Porque a gente vê hoje, né, pessoas que estão sem cumprindo quarentena, tendo uma responsabilidade social, tem gente que está desesperada. Eu falo isso nas minhas palestras, reuniões. Primeiro de tudo, cuide da saúde do seu time, cuide da saúde dos seus parceiros. As pessoas estão fragilizadas. Se você tem uma relação boa com a sua família, tá tudo certo, mas tem gente que tem uma relação horrorosa com a família e o cara está convivendo com a família há muito tempo. Os índices de suicídio estão cada vez aumentando. O remédio mais vendido hoje no Brasil é o Rivotril. Passou o Microvilar, que é uma pílula anticoncepcional muito utilizado pelas mulheres. Então, o Rivotril, seu remédio mais vendido hoje no Brasil, é um sinal que nós, do varejo, precisamos nos preocupar, porque o varejo vende para B2C. E a gente precisa entender o que está acontecendo com esse cara. A gente precisa olhar para esse ser humano. Então, os bastidores do varejo hoje, eu poderia elencar em 3 grandes pontos. O primeiro é a preocupação com a saúde humana. Isso é o mais importante. O segundo, com a classe social do indivíduo. Como que eu posso dividir classes e castas nesse aspecto? Não sei se você está me ouvindo, que você ficou virando de novo ali. Talvez seja a minha conexão. Deu uma aqui. Pode tentar de novo. Pode falar de novo. Vocês me ouvem? Me ouvem? As 3 fases. Voltou, né? Acho que agora voltou, né? Tá, é bem legal. Então, a primeira, a preocupação com o ser humano, como instinto de sobrevivência, como o Felipe agora está dizendo aí nos comentários. O segundo deles é com a classe social do indivíduo. Assim, doesn't matter how much you have. Não importa quanto você tem de dinheiro.
Você vai ser... o parque vai ficar com 30% da capacidade. I'm sorry, guy. Você é classe econômica, você vai entrar na frente do first class. I'm sorry, que você que é rico. E o terceiro, Uhum. que para mim é o mais importante, olhando todo esse cenário, é de fato a preocupação com o social, com as causas. O que você vende por trás? Se eu vendo geladeira, eu tenho que vender algo muito maior do que geladeira. Se eu vendo entretenimento, eu tenho que vender algo muito maior que entretenimento. E eu acho que aí está o grande ponto, que as empresas brasileiras, Marcelo, não têm hoje histórico para fazer isso, né? Diversas indústrias, varejo, serviços. O bem social ainda no Brasil é muito mal difundido. Você tem toda a razão. Sabe, Thiago, olhando por toda essa questão do varejo, eu fico pensando agora todo esse planejamento que as empresas fizeram no começo do ano, né? Um ano que aqui no Brasil prometia ser um ano incrível. Eu, pelo menos, no meu negócio, no entretenimento como um todo, eu sentia que a gente ia ter o melhor de todos os anos. Afinal, a gente estava passando por um processo de crise que estava vindo de anos para cá, e tudo indicava que 2020 a gente, né, ia dar uma grande virada. A gente ia ter uma grande virada até receber essa bomba do coronavírus. Então, muita gente planejou, provavelmente, um caminho que ia se concretizar baseado nos resultados todos e no planejamento todo que tinham sido considerados. E nem tanto por uma questão de causa, por uma questão humanitária e por uma questão de social, que eu acredito que hoje fazem todo sentido. Inclusive, cada vez mais eu sinto que as pessoas hoje estão trocando absolutamente tudo pelo social. Eu não consigo ver, hoje a gente viu aí, eu tenho lido algumas pesquisas do varejo e a queda da indústria, por exemplo, de roupas, né? Confecção, vestuário, 75%. É um número gigantesco. Não só porque as lojas estão fechadas, porque as pessoas não estão menos preocupadas com a questão de se vestir agora. Estão mais preocupados com a questão de saúde, se manter e uma série de outras coisas, mas também estão gastando com outras atividades e menos com isso. Provavelmente agora no Dia das Mães alguma coisa vai mudar. A gente vai trazer alguma coisa nova para a mesa para poder entender o que está acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, o momento de replanejar ele passou a ser muito importante. E aí é aquela sensação, tá, eu vou replanejar com este direcionamento, será o que vai acontecer? Você acredita que agora, no meio dessa quarentena, a gente tem algum processo para a gente aprender? Ou seja, vai ter melhores práticas que vão refletir no futuro dos nossos negócios e que o tempo não vai apagar? Essa é uma excelente pergunta. Temos melhores práticas, né? Essa é a notícia boa. Eu vou entrar depois no mérito das melhores práticas. E a notícia ruim é que a velocidade para a execução dessas melhores práticas me preocupa muito no Brasil, em todos os segmentos. O ser humano está percebendo, Marcelo, que ele precisa de muito pouco para viver feliz. Né? Para viver feliz. Como o Diego Malta colocou, o consumo de vinho só cresce no Brasil, isso se chama escapismo, isso se chama customer experience. O vinho ele é mais trabalhado, né? Você tem o aroma, tem o ritual, e muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco isso. Não dá para vender vinho do dia para a noite, esse é meu ponto. Olhando esses aprendizados da crise, eu acho que ele vem numa reflexão que poucas pessoas, e eu acho que sobreviventes de guerra, sobreviventes de tragédias, acabam falando muito sobre isso que eu vou falar. A gente precisa de muito pouco para viver. Né? Eu falei isso numa outra live faz mais de 50 dias que eu não janto em um restaurante. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Você já se imaginou ficar 50 dias sem ir no restaurante? Não. Inclusive os Não deliveries de dá. restaurante eu como muito pouco aqui. É comida em casa. É comida em casa. É isso, é uma experiência nova que a gente está tendo e a gente precisa de muito pouco. Eu morei, quando estudei em Harvard, eu morei num apartamento de 25, 30 metros quadrados. Né? 30 metros quadrados. Então, será que a gente precisa ter apartamento de 500 metros quadrados na Vila Nova Conceição, com sacada gourmet? É uma outra vida, é uma outra realidade. Então, as melhores práticas que a gente pode tirar, primeiro, né, que a gente está percebendo quem é quem nessa crise. Quem é quem. Eu vejo muitas empresas hoje se desdobrando para trabalhar de forma consciente. Eu vejo gente postando foto de comida com mensagenzinhas bonitas, né? Tipo, oh, obrigado pela opção, blá, blá, blá. E também a gente vê muitas empresas que estão se perdendo no processo de entrega, atrasando o produto, prometendo e não podendo cumprir.
Então, sabe que as melhores práticas é que a gente está conhecendo o DNA das empresas, Marcelo. O DNA. Antes existia uma fantasia por cima das empresas, uma fantasia, que não nos deixava olhar para de fato quem são essas empresas. Primeiro que eram capitalizadas e sofriam muito pouco. Hoje, que elas estão tendo que ser mais genuínas, é o nosso desafio de comunicar, né? De entrar, de dar os olhos. Né? A gente está promovendo um evento no Brasil e a gente teve que postergar. Puxa, eu vou mandar uma carta só dizendo que é só para 2021, see you next year. Puxa, não. Eu falei, vou fazer uma comunicação falando, explicando para as pessoas o motivo, porque, poxa vida, elas precisam, elas pagaram. Eu tenho que ter responsabilidade por todas elas. E hoje a gente vê empresas que a gente compra no mercado, que atrasa o produto, não atende central de telefone, e você liga e diz, olha, a gente está com o quadro reduzido, eu não quero saber. Eu não queria ligar no seu call center, eu só queria que você tivesse me dado a promessa correta. Então, as melhores práticas, Marcelo, que eu vejo hoje é olhando assim, primeiro que é quão responsivo são as plataformas de streaming. Nenhuma com problema. Netflix está com alto índice de acessos, junto com os seus concorrentes. E a gente não vê reclamação de estar caindo o sinal, coisas desse tipo, não vê. E a gente também vê a inoperância dos bancos no Brasil, que muitas vezes têm os seus apps, que hoje não são tão responsivos como nós imaginávamos. Fui tentar hoje fazer a regularização do meu título de eleitor, porque da última eleição eu estava viajando, não consegui, zero responsivo, zero. Então, a gente. E sabe qual é o pior, né? Que Pense nesses amanhã, né? momentos de dor. Amanhã é o último dia. É, exato. E nesses momentos de dor, o consumidor está muito sensível e a gente não vai esquecer nunca mais essas piores exemplos, essas piores práticas. Por isso que você deve ter uma marca que você está admirada nessa pandemia, né? Não sei se você consegue falar de bate-pronto, uma marca que você fala, puxa, eu estou impressionada como ela está sendo top. Eu também tenho algumas que está sendo extremamente responsivo e estou me admirando muito com as telefonias móveis, né? Como essa que a gente está falando aqui. Eu sempre fui um crítico com as telcos, com as empresas que trabalham com sinal, e eu estou vendo as empresas funcionarem super bem, mesmo em alta demanda. Nada. Nada intuitivo. O Felipe está dizendo aqui, exato. Os apps hoje não têm intuição nenhuma. Lembrando, a intuição para um cérebro reptiliano, como diz Clotaire Rapaille, ela é muito importante. Cérebro reptiliano, Clotaire Rapaille, um especialista francês que diz muito sobre o comportamento humano. A gente não esquece as nossas maiores angústias, especialmente no momento de dor. Sinceramente, se você está com dor de cabeça, Marcelo, eu não posso atrasar o seu remédio de dor de cabeça. Eu não posso te entregar amanhã. Eu tenho que ser nos próximos minutos. Será que as farmácias estão adaptadas para isso? É. Eu tive vários problemas nesse momento agora do varejo. Por incrível que pareça, algumas empresas que eu sentia que tinham um atendimento incrível, realmente não me pareceu absolutamente nada, inclusive até com reclamações com protocolo, que as pessoas perdem o protocolo, parece assim que não quer te ajudar a resolver o problema, logicamente por alguns outros motivos que a gente acaba não sabendo. E isso acaba tendo um impacto. As desculpas são sempre as mesmas, né? O quadro reduzido, a gente está no meio da pandemia, a gente está. E por isso, desculpe, sinto muito e não dá para me resolver o seu problema. E a gente está exatamente no momento em que a gente precisa dessa mão para resolver esse problema. A gente está no momento em que a gente não tem como pegar o carro e ir lá resolver. A gente tem como ter que ficar em casa. Então, exatamente essa situação. E aquilo que você falou faz todo sentido. A gente lembra muito das coisas negativas. A gente lembra pouco das coisas positivas. Então, se a empresa não tem nenhum problema, você lembra dela, na verdade, porque ela não teve problema negativo. Você acaba tendo só aquele reconhecimento positivo que você acabou tendo sempre com utilização desses processos, né? Eu acho que na questão da tecnologia, eu pelo menos tenho algumas coisas que têm funcionado bem. Agora a gente sente muito mais a falta, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui, caiu o sinal e tal, eu fiquei pensando assim, caramba, aí a minha internet aqui não tá boa. Bom, é o que todo mundo pensando a hora que está precisando desse negócio, né? E, Exato. Thiago, você é um especialista de Customer Experience, né? Experiência do consumidor. E acho que nunca foi tão relevante, você mesmo colocou alguns exemplos, nunca foi tão relevante a gente falar de experiência do consumidor hoje. A gente tem que construir a experiência, né? Porque muitas empresas não estavam preparadas para isso. Eu vejo algumas empresas de alimentos e principalmente de entregas grandes, tipo iFood, por exemplo, se redobrando sobre esse assunto de tentar ajudar as pessoas e tentar atender as pessoas no menor prazo possível. E a gente vê os motoboys, que antes a gente odiava os motoboys. A gente andava na rua, o cara desviando, derrubava teu retrovisor, a gente fala, cara, esses motoboys não acreditam. Tá no céu. E hoje a gente ama esses caras entregam comida pra gente, né? Cortou Exato. aí.
É, Não, não, eles tô querem ouvindo trazer bem. Tô comida ouvindo pra bem. gente, traz o que a gente precisa. O motoboy, a gente tá falando, caramba, a gente tá dependendo desse motoboy, a gente reclamava dele, agora a gente vive precisando dele a todo momento e a gente precisa realmente do serviço que esse cara tá prestando pra gente. Então, acho que a questão da experiência de consumo, nesse momento, mudou e certamente depois da gente sair dessa quarentena, ela vai ter uma necessidade de ter uma experiência melhor na loja, na entrega. A gente não vai conseguir se acostumar com uma coisa mais ou menos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente vai precisar muito disso. Você acredita que os desejos das pessoas vão mudar? Ou existe a cobrança de uma experiência melhor? Excelente pergunta. O ser humano ele precisa de super-heróis. Nós nascemos e passamos a nossa infância admirando super-heróis, sempre com o objetivo de salvar o mundo, né? A gente vê isso nitidamente com os super-heroes aí que a gente teve na nossa infância. A pandemia está mostrando novos super-heróis. Então, pegando o exemplo aí do motoboy, né? Eu também já tive retrovisor quebrado e a gente tinha um certo preconceito com essa classe, porque, de fato, puxa, eles são desorganizados, são sempre apressados e blá, blá, blá. E hoje essa turma está levando, né, a comida para todos, né? Para a favela, para a classe A, para o Morumbi, para o Higienópolis ou para todos os lugares. Isso é muito interessante. Então, o comportamento do consumidor e a forma que a gente vai tratar motoboys, médicos, né? Médicos da mesma forma, né? Hoje os médicos são os nossos super-heróis, né? E eu percebo também que as empresas estão se adaptando muito rápido, né? Você vê rapidamente as grandes montadoras como Ferrari, Mercedes fazendo respiradores para suportes para respiradores manuais, né? O fato da pessoa estar numa UTI. Uhum. Existe um bem social aí muito grande e existe um posicionamento de marca, sabe, Marcelo? Talvez eu vou comprar mais daquela empresa porque ela foi super responsiva no coronavírus. E talvez eu vou comprar menos dessa empresa porque ela foi pouco responsível. Hoje mesmo teve um case da Osklen, não sei se você acompanhou, a Não. Osklen vendendo máscaras super caro, tipo dizendo que era importado e que não sei o quê. Nossa, a mídia, o social media, né, arrebentou a Osklen. Eu adoro a marca Osklen, adoro. E tenho certeza que não foi o cara não ia dar um tiro nos dois pés dessa forma, mas a comunicação. Nós precisamos nos comunicar com o nosso consumidor. Listen your É, customer. Esse é o atributo básico de qualquer universidade nos Estados Unidos. Ouça o seu cliente aí também. A Gina falando, a Ambev mudou totalmente a sua imagem. É verdade, a é Ambev, verdade. que sempre foi caracterizado, o cara já faz hoje com aquele plástico. É algo muito diferente. Álcool As gel, empresas não sabe? ouvem, não ouvem, né, não faz qualquer tipo de alusão ao comportamento do consumidor. O cliente vai ficar seletivo, Marcelo, como aconteceu em 2008 na crise americana, na crise de crédito americana. Foi ali que nasceu o Customer Experience, até ali era relacionamento com o cliente. A crise de crédito de 2008, acabou o dinheiro, você tem que ser mais seletivo. Então, eu tenho um dinheiro, eu tenho concorrentes diretos e indiretos. E como que eu vou comprar? Com a empresa mais simpática, que me trata melhor e que me oferece uma vantagem competitiva muito grande. E aí eu dou uma atenção às empresas que trabalham com commodities. Empresas que vendem produtos e que todo mundo vende. Né? Você organiza um evento, mas não tem. Todos os eventos são iguais. Então, são coisas diferentes, porque tem um propósito totalmente no Sim. seu evento. Então, se você vende commodity, cuidado. Peter Drucker já falava isso, um grande estudioso da administração, que um grande problema do Brasil, o grande problema do Brasil sempre foi a gente pensar ainda na agronomia. Né? A gente sempre pensou no mercado agrônomo como item de sustentação, só que a agronomia tem um problema, tem baixo valor agregado de venda, uma saca de soja custa centavos, e a gente já tem um mundo que já passou da revolução industrial, da revolução tecnológica, da revolução do serviço, e a gente não tem escalabilidade. Só que agora a gente está sendo forçado a mudar a nossa economia. E eu vejo que o Brasil ele está dando um jump, um pulo curioso. Ele está saindo da agronomia para o setor de serviços. Então a gente vê o advento do Rappi, o advento do iFood, o advento dos médicos, dos prestadores de serviço, do teleatendimento, dos apps. Cara, eu fiquei impressionado com o Albert Einstein, que agora você pode pegar o seu exame que você fez no Delboni, qualquer laboratório XYZ, e mandar para eles, eles incorporam dentro do app dele, para que você tenha uma experiência omnichannel. Isso é Muito Customer bacana. Experience. Isso é Customer É. Experience, porque você tem exame em vários laboratórios na sua vida inteira, e aí você quer fazer um acompanhamento do seu índice de glicemia, não tem uma curva, porque está cada um no lugar. E o Einstein consolidou. Qual que é o trabalho que eles tiveram para isso?
Só que, amigos, que vocês estão aqui, né, estamos com uma audiência aí na média de 60 pessoas, um ponto importante, não faça serviço só para rico. Né? O ser humano é muito maior que a classe social, muito maior. Então a gente precisa oferecer para todo mundo. A gente está vendo a carnificina que vai ser o Covid-19 nas favelas, nas comunidades carentes. A gente precisa olhar para essas pessoas. O Brasil, ele está muito longe de ser simplesmente uma live, eu e você, num ambiente controlado, com luz na frente, luz na lateral, com ar-condicionado. O Brasil tem 200 milhões de pessoas que precisam da ajuda. E as empresas, Marcelo, vão prosperar se olhar para todo mundo. A Osklen teve a maior das boas intenções hoje, vendendo máscara a mais de R$ 200. Ela teve que tirar do ar. E o presidente pediu desculpa. A gente tem que tomar muito cuidado. O ser humano está extremamente sensível. E para finalizar minha parte aqui, para passar a bola para você, a gente não pode se esquecer da emoção das pessoas, amigo. As pessoas estão trabalhando muito pouco com a emoção do ser humano. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, emoção. A emoção ela é fundamental. Antes de falar com os nossos clientes, vendendo app, vendendo produtos e serviços, oi, tudo bem? Você passou bem? A sua família está salva? Vocês estão seguros? Como está acontecendo? Porque as pessoas, cara, estão chorando, depressivas. E isso é muito, muito grave para a economia. Não adianta nada a economia voltar, o lockdown terminar, se as pessoas estão entristecidas dentro de casa. Como que faz? Como a Silvia falou aqui, né? Emoção é conexão. As empresas precisam se conectar com a emoção das pessoas. E eu estou muito preocupado com isso, porque eu vejo grandes dificuldades das empresas se aproximar do ser humano dessa forma. E olha, o ser humano são os funcionários, são os stakeholders, são os clientes, cara. É todo o ecossistema. Você sabe que o entretenimento trabalha com conexões emocionais. Isso sempre foi uma premissa para todos os trabalhos que eu já realizei e que são realizados no mercado. E as marcas, elas utilizam as plataformas de entretenimento para se relacionar, porque afinal de contas ela conecta o conteúdo que tem a ver com aquele entretenimento, seja um evento de futebol, seja um evento de vôlei, seja um evento de música, seja um evento de cultura, de dança. Então ela se conecta com aquele conteúdo e conversa com o consumidor. Isso sempre foi uma coisa que funcionou muito forte na música, muito forte no esporte, muito forte na cultura. E o entretenimento tem essa verdade por trás. Então as marcas elas utilizavam isso, muitas marcas para patrocinar, se conectar, fazer name rights, tal, se conectavam para criar essa proximidade das pessoas, essa conexão. Eu acredito que tudo isso tem acontecido muito forte de uma forma geral. Hoje a gente está num momento de generosidade, a gente está num momento de solidariedade. Isso que você falou da Oscar eu não tinha acompanhado, mas da mesma forma que a gente viu que acompanhou, que aconteceu lá com a blogueira lá, que também Pugliese, fez né? uma festa, a Pugliese teve uma festa em casa, todo mundo se rebelou, abandonou 15, 20 patrocinadores que ela tinha, todo mundo saiu fora. Realmente a gente está num momento extremamente frágil. É aquela coisa que quando a gente está se sentindo doente, alguém vem lá te dar um tapa. Você quer morrer. Mas você não tapa, um tapa num dia qualquer, se você estiver nervoso, você pode dar um tapa, você vai dar risada. Mas hoje você está fragilizado. Então, numa situação fragilizada, qualquer situação para você, ela grita. Então, no entretenimento tem muito disso. Você trabalha as nuances, né, dos momentos, quando que você quer que a pessoa sorria, quando você quer que a pessoa chore, quando você quer que a pessoa se alegre, quando quer trazer emoção para dentro do coração, quando a gente quer trazer racional. A gente vai trabalhando muito forte esse tipo de coisa. E você me falou do exemplo do Rivotril, né? Porque realmente é uma coisa que muito forte. A gente vê países europeus que muita gente se suicidando, inclusive por esse receio de ficar sozinho, porque as pessoas estão isoladas, né? O isolamento social, para algumas pessoas estão em família, outras pessoas estão sem ninguém. Então a gente sente muito que essa mistura do negócio do entretenimento e o consumo podem trazer uma fórmula bastante interessante. Para onde você acha que a gente vai nesse sentido? Excelente pergunta. Primeiro, uma atenção, um carinho muito grande para a melhor idade, né? Para as pessoas da terceira idade. Hoje, a gente se refere à terceira idade às pessoas com risco de morrer numa pandemia. Eu tenho amigos que perderam pais, avós, tios e familiares, né? Que já eram membros da terceira idade. Então, a gente tem uma generosidade muito grande com essas pessoas. E tem muito dinheiro na mesa aí, Marcelo. E as empresas aproveitam muito pouco isso. Aproveitam para eles. Não é aproveitar de se aproveitar, né? Mas, puxa vida, você tem um app friendly para a pessoa de terceira idade?
Você pode projetar eventos para as pessoas de terceira idade. O que mais essas pessoas querem é sair hoje. Antigamente eram os bailinhos da terceira idade, mas essas pessoas também querem estudar, querem se Muito legal. capacitar. Não é Muito verdade? legal. Então, será que a gente está Claro. olhando para a terceira idade? Porque essas pessoas, primeiro que a gente viu que numa economia de valor, eles representam um volume muito grande e também numa pandemia, um volume muito grande de mortes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa terceira idade. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, de novo, tudo isso vai passar. Hoje, a sobrevivência é quem tem fluxo de caixa. Não tem, complicado. Eu tenho um amigo meu que trabalha na empresa aérea dos Estados Unidos, ele me falou hoje que a política de precificação para 2021 vai estar 40% maior do que nos últimos 3 anos. Você fala, mas que maluco, as empresas aéreas estão quebrando e vão aumentar o preço? É óbvio. As pessoas não veem a hora de voltar a querer de viajar. Então, se você pagava R$ 3.000 numa viagem São Paulo-Paris, talvez você pague 5. Por que não? Porque você está desesperado, você precisa fazer isso. E o que eu acho que está faltando um pouco, Marcelo, e eu também culpo um pouco a imprensa, tá? Eu vejo que a imprensa, ela infelizmente tem um comportamento em momentos de pandemia, em crises, que ela mais não ajuda do que ajuda. A gente liga a televisão e vê um helicóptero sobrevoando covas de pessoas que serão enterradas nos próximos dias, aquilo é ruim para nós. É deprimente. As pessoas estão tendo dificuldade para dormir porque o índice de cortisol está muito alto antes de dormir. Isso aí está Harvard Business Review. Eu falei semana passada, esse mês. O índice de cortisol às 10 horas da noite está alto porque a adrenalina está pegada. E aí você dorme e sonha que está morrendo, você sonha que está tendo com sonhos macabros, porque a gente está vendo que a vida está acabando. A probabilidade que muita gente, o nosso subconsciente acha que a gente não vai sair dessa, cara. Esse é o grande ponto. Então, quando eu vejo esse futuro, Thiago, eu tenho duas mensagens. Tem mais 4 minutinhos. 4 minutinhos na live. Eu tenho assim, legal. Eu tenho 2 mensagens, tá? A primeira, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai acabar, a gente vai voltar em eventos, vamos valorizar muito mais os eventos, vamos valorizar muito mais a produção, as pessoas que sobreviveram a isso é muito importante. Vai passar. E a segunda, cuidem da emoção de vocês. Cuidem da emoção do filho de vocês, da mãe de vocês, do pai de vocês, da família. Porque essas pessoas, amanhã, vai passar o coronavírus, mas a depressão, a ansiedade não é do dia para a noite. Então, cuidem, fortaleçam as reações. Fortaleçam as relações. Evitem os remédios. Cuidem da saúde mental, porque isso é mais importante. Porque amanhã, cara, a gente só vai estar comemorando e curtindo uma nova vida, mas vai ter muita gente ainda pensando depressiva. Então, cuide das pessoas, das que mais precisam. Esse é o meu recado. É isso aí. Excelente dica para todo mundo. É um momento muito importante para a gente ter esse cuidado. E esse cuidado é do coração. Não é da cabeça, não. É do coração e forte. Tiagão, obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado por todo mundo que participou. Obrigado, querido. Um abraço na sua família. Saudade de todos vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Foi incrível aqui, hein? Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Um forte abraço. Nos vemos na próxima. Boa noite para vocês. Então, boa noite, hein? Valeu. Até mais.